Bom, irmãos, só para explicar aqui para vocês, esse momento é o momento da mensagem. Por que que a gente não fala da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não é o que sai da minha boca. A palavra de Deus é as escrituras. Ela é a palavra de Deus. Eu vou fazer uma exortação da palavra. Nós vamos ler a palavra e explicar, ensinar. Então agora é a mensagem que pode ser chamada de como é que eu posso dizer? É, exortação, explanação, né? Pode ser menos palavra. Palavra de Deus não é o que sai da nossa boca, tá? Palavra de Deus é a mensagem inspirada pelo Espírito Santo que está nas Escrituras. Então eu peço que vocês abram agora no Evangelho de João, capítulo 14, certo? Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas os versos do 15 ao 19, porque é nesses 4 versos que está o assunto que nós vamos tratar, tá? Jesus Cristo, ele fazia as suas exposições, muitas das vezes, em um capítulo, ele fala diversos assuntos diferentes, que ele estava, ainda mais agora no final, que ele estava acelerando, ele estava indo mais rápido, porque estava chegando o momento, né, do fim dele, e aqui ele fala sobre vários aspectos. Mas o que nós vamos falar hoje, o que é? O Espírito Santo. Por que a importância do Espírito Santo? Tá? Eu já separei aqui o material que a gente vai estudar. Isso aqui tudo é feito por mim, tá, irmãos? Isso aqui são estudos que eu faço aqui para poder trazer uma palavra aqui para vocês. E nessa passagem bíblica, nós vamos abordar com outras, é óbvio que eu puxo outras passagens bíblicas que corroboram com isso, ou seja, que está alinhada com isso, tá? A gente vai fazer um apontamento aqui de 5 pontos, eu posso dizer 5 pontas, né, ou 5 atuações do Espírito Santo, que seria, a primeira, convencer o homem, ou nós, do pecado, que somos pecadores, é uma das atuações do Espírito Santo. A segunda, ele vai promover a nossa adoção como filhos, porque nós somos criaturas, irmãos, criaturas. Inclusive na passagem da palavra de Deus fala que ele nos fez novas criaturas, novas, né? Então, por Jesus Cristo, Deus nos ama tanto que ele nos adota como filho. Aquele homem amoroso que vê uma criança na rua e adota como um verdadeiro filho legítimo que é herdeiro de tudo que é dele, é isso o que Deus fez. E o mais bonito, o filho dele, legítimo, não ficou com ciúme. Antes nos amou, ainda como o pai também nos amou. Ele não fez igual o filho pródigo, que ficou preocupado se ia perder a herança. Não, o filho legítimo de Deus se colocou a caminho para morrer em nosso lugar, para nos comprar para Deus. E nos chamou de irmãos, né? Só não dá nem para explicar esse amor, né? Terceiro ponto. Ele intercede por nós aqui na terra como filho. Ele faz a ligação. Jesus está do lado de Deus, na destra. O que significa na destra? Do lado direito de quem está falando com o Todo-Poderoso em favor de alguém, que seríamos nós. Mas quem que comunica essa mensagem é o Espírito Santo. Todos esses pontos eu vou mostrar na Bíblia, tá? A gente vai abrir na Bíblia. O quarto ponto, o poder para a salvação, tá? Ou seja, a gente vai ver a diferença de um homem, ou de uma mulher, ou de um cristão. Ele sem o Espírito, ele conhece a verdade, sabe da verdade, mas sem o Espírito Santo, eu vou mostrar, a gente vai ver na Bíblia como que ele atua. E depois que ele recebe o Espírito Santo, a gente vai ver a diferença, tá? E por último, ele é o poder para a nossa ressurreição. Sim, irmãos, o poder que vai te ressuscitar já está dentro de você. Ele já está dentro de você. Nós também vamos ver isso na Bíblia, tá? Então vamos lá fazer a leitura.
do Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 15 até o 19, está dizendo assim. Aqui tem um subtítulo que fala: Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogo ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, irmão, nesta passagem bíblica, essa é a parte que Jesus está prometendo enviar o Consolador. Por isso que se fala a promessa do Espírito Santo. O que significa a promessa do Espírito Santo? Significa que Jesus fez uma promessa. É por isso que usa-se o termo a promessa do Espírito Santo. Não tem nada a ver com falar em línguas, que eu nem vou abordar isso hoje, tá? Quando se fala promessa, você tem a promessa do Espírito Santo, significa você tem o Espírito Santo. É isso que significa. Não tem nada a ver em falar em língua. O termo promessa vem desse versículo, desses versos. Jesus promete enviar o Consolador. Por isso que é chamado a promessa do Espírito Santo, tá? Quando ele fala, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. O título fala, Jesus promete o Espírito Santo. Então, irmãos, agora a gente vai, analisar na palavra de Deus o Espírito Santo. Ele nos convence de todo o pecado, Deus enviou ele para nos convencer de todo o pecado, Sem o Espírito Santo, ou seja, nós não entendemos que somos pecadores, por isso achamos que não precisamos de Deus, não precisamos do Evangelho, também não precisamos do Filho. Isso está no mesmo Evangelho que está aí de João, no capítulo 16, no versículo 7, está falando assim. Capítulo 16, versículo 7, deixa eu até abrir aqui que está pertinho, versículo 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, quando ele abre a nossa mente, irmão, a gente entende o que nós somos, o que merecemos e o que Deus nos deu, Somos pecador, merecemos a condenação, e Deus, por graça, quis nos dar a vida em lugar da morte, por vontade única dele, tá? Então, a primeira ação do Espírito Santo é nos mostrar e provar para cada um de nós que somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo, tá? Agora, no segundo ponto em diante, o Espírito Santo ele vai promover em nós a adoção de filhos, tá? E para isso a gente precisa entender, que nós somos criaturas de Deus. A gente não é filho, ele é que nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. O mesmo Evangelho que você está, capítulo 1, no versículo 11 e 12, está falando assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o recebem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome. Então aqui ele está dizendo que nós agora passamos de criatura para filhos, tá? E Jesus também fala isso numa outra parte, eu não separei aqui, mas ele fala, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são os meus irmãos e a minha mãe.
né? Então, Jesus já lida com cada um de nós, chamando-nos a cada um de nós como filhos, né? E também, irmãos, na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, é um pouquinho mais aí para frente, vocês vão chegar em Atos, né? João, Atos e depois a próxima carta, capítulo 8, versículo 15 e 16. No versículo 15 e 16, olha só a atuação do Espírito Santo transformando nós em filhos por Jesus Cristo. No versículo 15 está: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, nós somos transformados filhos de Deus. Sabe o que é o Todo-Poderoso do universo? Resolve nos adotar como filhos. Ou seja, se você é filho, você não precisa temer mais nada. Nada vai te separar dele. Nada pode nos separar de Deus. Porque ele resolveu nos amar, nos purificar, nos justificar e nos salvar. Não tem erro quanto a isso, tá? E em Efésios também, eu peço que vocês abram aí, um pouco mais para frente, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui, Efésios 1, versículo 13 e 14. Isso aqui mostra a garantia que nós temos. Deus nos dá uma garantia, por isso ele chama o Espírito Santo de penhor. O que significa isso? Ele colocou dentro de nós um pouquinho do poder do céu. Já está dentro de nós pelo Espírito Santo. No versículo, Efésios 1, versículo 13 e 14, está falando assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Tá? Então, irmão, o Espírito Santo em nós é o sinal de que Deus nos aceitou e nós hoje fazemos parte de um povo escolhido por Deus, tá? Um povo santo. Agora, irmão, a parte em que Deus trata conosco, o terceiro ponto, ele mandou o Espírito Santo não só para dizer para você, ele está aí dentro, não, ele tem todas essas funções e uma delas é nos ajudar intercedendo por nós. Agora, irmãos, se vocês puderem abrir aí novamente, tá? No Romanos capítulo 8, na carta do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, porque Cristo Jesus, irmão, quando ele estava na terra, ele intercedia pelos homens e por nós, e ele mostrou isso naquela oração que ele fez, se não me falha a memória, é no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orando e intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo foi embora. Aliás, Deus, Jesus Cristo, ele vai embora, mas ele deixa o Espírito Santo, como nós lemos lá, não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Santo. E em Romanos 8, versículo 26 e 27, aqui mostra mais uma atuação do Espírito Santo. Aqui, na minha Bíblia, tem um subtítulo que fala a intercessão do Espírito, tá? 26 e 27 está falando assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, Deus, irmão. Deus que examina os corações, ele sabe a intenção do Espírito que está dentro de você. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, irmão, muitas das vezes você não sabe explicar o que você está sentindo. Tem momentos da vida
que a gente só chora. Você acha que você não consegue explicar, mas o seu choro, Deus, ele entende o seu choro, como nós lemos aqui, ele transmite a Deus os gemidos inexprimíveis da nossa alma. O que significa inexprimíveis? É aquilo que você não consegue explicar para Deus. Você não consegue explicar. Muitas das vezes a gente está em confusão e não consegue nem entender por que a gente está em confusão. Mas aí você lembra de Deus e você dobra de joelho e fala: Senhor, nem sei explicar o que está acontecendo comigo. Tem misericórdia. Mas o Espírito Santo, ele está transmitindo ali para Deus uma multidão de palavras que você não tem nem ideia. Ele é aquele que fala com Deus, fala: Pai, na verdade, o que está acontecendo com essa pessoa é isso. Ele está assim por causa disso, e ele precisa disso. Essa é a intercessão do Espírito Santo, porque no próprio texto aqui está falando, nós não sabemos pedir. Então, muitas das vezes você fala, mas você não está falando adequadamente, porque você não sabe o que você está precisando, mas o Espírito Santo sabe o que você precisa e ele vai falar com Deus em seu lugar. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Você e eu, irmão, consciente, a gente não sabe, porque a gente também não conhece o campo espiritual. Nós não estamos enxergando, mas o Espírito Santo enxerga. Ele sabe muitas das vezes que algum desejo que nós temos não é agradável a Deus, mas a gente quer. Mas o Espírito Santo sabe que não é bom. Ele sabe, e por isso ele sabe conversar com Deus. E ele fala como convém, ou seja, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Então esse aqui é mais um ponto de atuação. Tá? Agora no quarto ponto, né, o Espírito Santo ele é poder que quando nós recebemos o Espírito Santo, irmão, a gente perde medo, receio, a gente ganha ousadia, não aquela ousadia da pessoa ousada, maligna. Ousadia é coragem para se colocar, falar em nome de Deus e de Jesus, sem ter medo do que vai acontecer, contanto que você esteja na verdade. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente entender. Vocês lembram daquela parte em que Pedro nega Jesus Cristo por 3 vezes, né? E eu peço que vocês abram a Bíblia, se tiver fácil aí para vocês, tá? Eu esqueci até de marcar, agora eu esqueci aonde que está escrito que Pedro nega Cristo por 3 vezes. Eu li agora há pouco e esqueci. Mas a gente vai achar. Espera aí, irmãos, tá? Rapidinho. A última Páscoa. A negação de Pedro, já achei aqui, ó. Capítulo 26, versículo 69. Mateus 26, versículo 69. Aqui tá dizendo assim, preste atenção, irmão. Pedro já conhecia o Evangelho. Pedro já andava com Jesus por 3 anos. Pedro aprendeu tudo. Ele aprendeu, não foi numa faculdade, não foi num culto como esse aqui, diretamente com Cristo, Filho de Deus, o Mestre. Ou seja, a melhor faculdade de teologia que existe foi a que Pedro frequentou, diretamente com Jesus. E só que num determinado momento, presta atenção, Pedro nega Jesus Cristo. Fica vendo. Vamos ler. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e aproximando-se dele uma criada, presta atenção nessa palavra, irmão, uma criada. Quem foi que se aproximou de Pedro? Foi uma pessoa comum, pobre, igual Pedro. Eles estavam lá fora. Eles nem podiam chegar perto do Sinédrio, nada. É como se fosse hoje o Palácio das Alvoradas,
lá em Brasília, né? Onde fica a Câmara. Só pode entrar lá dentro pessoas importantes, poderosas. Esse povo aqui é aquele que está lá fora, na rua, na grama. Aproximou-se de Pedro uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro olhou para aquela mulher, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, ou seja, Jesus nega, aliás, Pedro nega e já rapa fora. Ele não quer dar muita conversa. Já foi embora. Saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, outra criada, hein? Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ele jurou que não conhecia tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, um grupo que estava perto dele falou: esse homem aí é um deles, viu? Olha o jeito que ele fala. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, ou seja, praguejar, falando com veemência: vocês estão doidos, vocês nem sabem, eu nem conheço esse homem. Ele fala: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Presta atenção, irmão. Pedro já era, como se dizer, convertido, a gente não pode nem dizer que é, né? Mas ele era um discípulo de Jesus, que acompanhava Jesus, falava com Jesus, estava com Jesus. E uma criada, uma mulher pequena, enfrenta Pedro, e Pedro nega a Jesus, porque teve medo. Agora eu peço que vocês abram a Bíblia, quer dizer, peguem a palavra de Deus e vamos lá agora para Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, eles foram conduzidos perante o Sinédrio, né? Tá aqui. A partir do versículo 26, Atos 5, versículo 26. Irmão, guarda essa informação na mente. Pedro negou Jesus 3 vezes diante de uma criada. Agora, Pedro já tinha recebido o Espírito Santo. Lembra que capítulo 5 de Atos está depois do capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. Pedro agora tem o Espírito Santo. E ele está diante de quem? Dos homens mais poderosos. Ele está dentro do Sinédrio. Lá está o sumo sacerdote. Não é criada. São homens poderosos que têm o poder na palavra de mandar matá-lo. Pedro está diante do Sinédrio e de homens importantes. E aqui está dizendo o seguinte: então foi o capitão com os servidores e o trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Ou seja, o capitão entrou lá no templo, pegou Pedro na maciota, com medo do povo ficar revoltado, e levou eles lá para dentro onde estava o Sinédrio. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou. A autoridade máxima de Jerusalém interrogou eles. Como? Dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Ou seja, a gente falou para vocês não ensinar no nome desse homem. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: ainda importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, e suspendendo-o no madeiro, Deus com sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Cortei. Pera aí, irmão, que eu vou fechar um áudio ali, tá? Senão acaba interrompendo aqui. Pronto. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmãos, e mais para baixo,
está falando, né, que a gente não vai ler todo o capítulo, mais para baixo, Gamaliel dá aquele conselho, olha, deixai de mão, porque se for obra de Deus, ela vai continuar, se não for, ela acaba. Os sumos sacerdotes bateram neles e falaram para eles não falar mais no nome de Jesus e ir embora, ou seja, não voltar para o templo. O que eles fizeram? Foram direto para o templo. Presta atenção, irmão. Eles enfrentaram as autoridades máximas, não ficaram com medo, não negaram Jesus, nem diante da ameaça de morte. Qual é a diferença que nós vemos aqui, irmão? O Espírito Santo capacitou esses homens, tirando deles o medo, tirando o medo da morte, dando coragem para aqueles homens enfrentar gente poderosa, irmão. O homem com o Espírito Santo, ele perde o medo e não tem medo de mais nada, irmão. Nós tememos a Deus. Por isso nós andamos de acordo à lei da terra, obedecemos os homens, mas jamais ninguém vai nos impedir de falar do nome de Jesus Cristo, como sendo ele o único e suficiente Salvador. Observaste a diferença, irmão? Pedro, sem o Espírito Santo, o que ele fez? Negou Jesus diante de uma mera e simples criada. Pedro, cheio do Espírito Santo, o que foi que ele fez? Enfrentou as autoridades máximas e não negou o nome de Jesus. Ou seja, irmão, nós aqui, cada um de nós, sem o Espírito Santo, irmão, somos como qualquer outra pessoa do mundo. Não somos melhores do que ninguém. Nós nos tornaremos como ateus também. Gente de qualquer coisa, menos cristão, irmão. Por isso, até a nossa fé, até o seu temor que você tem a Deus, até o amor que você tem por Deus, isso tudo é dom de Deus. E nós devemos nos ajoelhar e agradecer a Deus por toda essa dádiva que Ele colocou dentro de nós. Tudo isso é fruto do Espírito Santo dentro de você, irmão. Tudo, o amor que você tem, a compaixão que você tem pelo próximo, o desejo de querer conhecer mais Jesus e a sua palavra, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Ou seja, Deus falou, vou colocar o meu Espírito dentro deles e o meu Espírito vai promover todas as obras boas e de justiças que me glorificam, né? E agora, irmão, né, o que entra nessa linha, não estava nessa lista, mas eu vou acrescentar aqui também, né? A boa obra que você faz, toda a caridade que você já fez, toda a bondade que pode produzir no seu coração, não é seu, vem do Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5, eu sempre que posso leio essa passagem bíblica. Façam isso, irmão, pegam a Bíblia, confiram tudo, ponto a ponto, nunca confiem cegamente no pregador. Confie e confiram na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai atuar pela palavra, não pelo que está falando o homem, irmão, né? Então, Romanos 5, no versículo 5, aqui vai dizer para você da onde vem esse amor que você tem, irmão. Sabe esse amor de compaixão que você tem pelo próximo? Sabe aquele amor que você fala, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo a sua palavra. Sabe quando você olhou para alguém necessitado um dia e você tirou do seu bolso uma quantia boa e falou, eu vou lá ajudar? Sabe quem foi que fez isso? Não foi você. Esse verso vai explicar quem foi. Olha aqui, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse versículo está dizendo que o amor que está no seu coração é o Espírito Santo que foi dado para você. Aqui está falando, porquanto o amor de Deus, olha só, o amor misericordioso de Deus está derramado dentro do meu coração. Como? Pelo Espírito Santo que Ele me deu. Pelo Espírito Santo que Ele me deu, irmão. Está entendendo? Se Deus for embora e levar o Espírito Santo para embora, irmão, vira um caos isso daqui. Nem nós que estamos aqui hoje, a gente esquece Deus. A gente para de buscar misericórdia, a gente para de orar, a gente para de pedir perdão, irmão.
Se nós somos alguma coisa, somos por bondade de Deus, que Ele colocou dentro de nós esse Espírito poderoso, que nos faz todos os dias olhar para o céu, irmão, esperando Jesus e produzindo obras boas, obras de amor e de misericórdia. Se eu estou aqui hoje, irmão, pregando essa palavra, isso é dom e misericórdia de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, eu ia estar agora num bar jogando qualquer coisa, irmão, fazendo coisas que minha carne gosta, em rodas de amigos. É por isso nenhum de nós somos bom. Por isso que Jesus Cristo disse: bom é meu Pai. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que Jesus Cristo fez, foi obedecendo os planos de Deus. Foi o plano de Deus nos amar, irmão. Né? Então está aqui mais um ponto do Espírito Santo, que é o amor que está em nosso coração. Não é nosso, é de Deus, é do Espírito. Tudo é de Deus, irmão. Tudo. E é por isso que cada um de nós, quando chega na glória, irmão, que for colocado na nossa cabeça aquela coroa maravilhosa, uma coroa de rei, uma coroa de sacerdote, todos nós vamos tirar essa coroa, irmão. Vamos até Jesus e vamos colocar nos pés dele e falar: Senhor, eu não mereço. Essa coroa é tua. Essa coroa é sua, Senhor. Porque foi tu que fez tudo. Foi tu quem me trouxe. Tu me amou, Senhor. Quando eu nem te conhecia, tu me amou. Morreu no meu lugar. Pagou minha dívida. Subiu. Ficou aqui no céu segurando a ira de Deus. O Senhor me enviou. Enquanto isso, o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, é que eu pude amar a Deus. Eu comecei a amar a Deus. Eu comecei a amar a sua palavra. Porque o homem sem o Espírito, ninguém busca a Deus, irmão. Nós, por natureza, somos inimigo dele. Nós somos inimigo de Deus. Olha o ateu. O ateu é você sem o Espírito Santo. É isso que nós somos. Mas Deus fez tudo e está fazendo tudo, porque tudo que Ele faz é por intermédio do Filho dele, para a honra e a glória dele mesmo, de Deus, irmãos. E o final aqui, irmão, o último ponto, que é: não existe salvação sem o Espírito Santo. Romanos, aqui mesmo onde vocês estão, vai 2 capítulos para frente só, 3 aliás, capítulo 8. Depois de tudo isso, irmão, que a gente já viu que é impossível, sem o Espírito Santo você não tem amor, sem o Espírito Santo você não compreende a vontade de Deus, sem o Espírito Santo você vira um medroso, você corre das opressões, você corre dos homens. Mas suponhamos que você conseguisse fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Vamos só supor que você consegue ter amor, que você consegue não ter medo. Tem mais uma coisa que o Espírito Santo ainda vai fazer por você depois que você morreu. Olha só, você morreu, foi pro buraco, desintegrou, virou pó, e o Espírito Santo ainda tem mais uma coisa que ele vai fazer por você, que você precisa muito. Sabe o que é, irmão? Está dentro de nós. Romanos 8, versículo 11. Podem abrir aí no versículo 11. Neste verso, a gente vai entender que o Espírito que vai nos ressuscitar naquele dia, o poder de Deus que vai ressuscitar e transformar o nosso corpo, está em nós hoje, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai receber ordem do céu, de uma trombeta. Neste momento, ele vai nos transformar e vai nos ressuscitar. E isso está na Bíblia, na palavra de Deus. Romanos 8, versículo 11, que nós vamos ler agora. O apóstolo escreveu assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que esse verso está falando? Ele está falando o seguinte: olha, sabe o Espírito Santo? Aquele Espírito que ressuscitou Jesus do morto. Aí você fala: sei, Senhor, conheço essa parte bíblica. Pois é, se aquele Espírito que ressuscitou Jesus do morto
dentre os mortos tiver em você, esse mesmo Espírito também vai te vivificar, ou seja, vai te levantar naquele dia, né? O seu corpo mortal, ele está falando desse corpo, tá? Ele vai te ressuscitar pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Olha a mensagem que o apóstolo está falando. Sabe aquele Espírito que tirou Jesus dos mortos e ressuscitou? Sei. Pois é, esse mesmo Espírito é que vai te transformar naquele dia. Eu vou ler de novo, preste atenção. E se o Espírito daquele, Espírito de quem? Quem é daquele que fala? De Deus. Se o Espírito de Deus, que dentre os mortos ressuscitou Jesus, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em vocês, eu estou colocando as palavras mais fáceis, aqui fala habita em vós, habita em vocês, ele volta a falar, aquele que é Deus, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também, igual Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais, ou seja, ele também vai ressuscitar os vossos corpos mortais. A pergunta, e de que forma ele vai fazer isso, Senhor? Ele fala aqui no verso acabando, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo dentro de nós vai nos levantar para aquele dia. O que a gente entende disso? O antônimo disso, o que é? O antônimo, o contrário. O contrário está querendo dizer isso aqui. Olha, quem não tiver o Espírito Santo não ressuscitará para a vida. Não vai. Esses vão ficar para quando? A segunda ressurreição, que fala, é a ressurreição obrigatória. Todos vão ressuscitar. Na primeira, né, a gente entende assim, vai haver um soar de trombeta. Esse soar de trombeta para que é? É uma convocação para o Espírito Santo que está dentro de nós. E aonde você estiver sepultado, meu irmão, o Espírito Santo vai te tirar dali de uma forma gloriosa que a gente não sabe como, mas o poder de Deus é grande. Ele vai nos levantar do pó e vai nos levantar até Cristo nos ares. Essa é a primeira ressurreição. A segunda é uma ordem direta de Deus para que todos os outros que ficaram se levantem e se apresentem diante do juízo, que serão julgados para o lago de fogo. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Todo aquele que não foi encontrado com o nome no livro da vida foi condenado, né? Então, irmãos, está aqui esses 5 pontos da palavra de Deus, todos eles com fundamentação na Bíblia. A gente foi agora buscando ponto a ponto na palavra de Deus para nós entendermos a importância de termos o Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, irmão ou irmã, não se esqueça, irmão, curve-se de joelho na presença de Deus. Não precisa ser aqui ou agora, mas se quiser também pode. Mas clama, Senhor, não tenho certeza se eu tenho o teu Espírito. Mas isso é gente, pensa, é uma promessa que Jesus Cristo fez. Se é uma promessa, Ele vai te dar. É promessa, Ele dá. E se você se curvar pedindo o Espírito Santo, irmão, Deus jamais vai te negar, irmão, uma coisa que Ele quer que você receba. Ele vai encher o seu coração. E se você não tem realmente e receber, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão perceber que você está diferente. Vão te perseguir, mas Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar valentia. Você vai enfrentar todos eles. Vai ter guerra. Não vai acabar mais a guerra. A guerra depois disso não acaba nunca mais. Mas Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, vai te ajudar a vencer cada uma dessas lutas, irmãos. Agora, irmãos, nós vamos encerrar fazendo uma oração. E eu quero fazer essa oração. Eu vou até me ajoelhar aqui, tá? Nós vamos orar a Deus, agradecendo pela palavra, pela mensagem da palavra, e vamos pedir também que Deus desça com o seu Espírito Santo. Você que está aqui, irmão, acompanhando esta pregação, e essa pregação mexeu no seu coração, irmão, fecha os teus olhos aí agora. Se você puder, curva-se de joelho. Se não, irmão, seja humilde, se apresenta agora com bastante humildade, e poderoso é Deus para encher o seu coração da presença do Espírito Santo. Vamos orar a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas, bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
Amado Deus e Pai nosso que estás nos céus, em tua presença nós nos voltamos, ó Pai amado, nesta oração, Deus, após o término da exortação de sua palavra, Deus. E aqui foi exortado, ó Pai, da importância que tem este Consolador que o Senhor nos enviou para, substituindo o teu Filho Jesus Cristo, para nos ajudar nesta caminhada desta terra. Senhor Deus, foi falado aqui coisas maravilhosas que só o teu Espírito Santo pode fazer e atuar, Senhor amado. Sem Ele, nós nem poderíamos crer na Tua palavra, Senhor. Sem o Teu Espírito Santo, Pai amado, seríamos homens desviados e levados à vontade do mundo, Deus bendito. Mas se nós estamos aqui, Senhor, foi porque a Sua mão forte nos trouxe. Tu nos amou primeiro, Senhor amado. Colocou em nosso coração o Teu amor para que nós pudéssemos nos amar a Tu de volta, Senhor. Amado Deus, e nessa oração queremos te fazer um pedido, ó Pai. Por misericórdia, Senhor Deus, não nos negue a tua palavra. Está escrito, Senhor Deus, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que tu dará livremente. Ó Deus bendito, nós queremos te pedir nesta oração, Senhor, no término deste culto. Pai amado, vem, Senhor, desce com o Espírito Santo. Se tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu este Espírito, Pai amado, desce sobre eles, Senhor, com o fogo do céu, Senhor, esquenta o coração deste irmão ou dessa irmã, Pai amado, transformando ele num genuíno cristão, Deus bendito. Tu sabe melhor que nós, Senhor amado, não somos nada na sua presença se tu não colocar dentro de nós este poder maravilhoso, Pai amado, que nos faz andar na sua vontade e na tua palavra. Amado Deus, tantas outras coisas que está escrito na tua palavra, que o Espírito Santo nos ajudaria, ele ia nos ajudar a lembrar de tudo que o teu Filho nos ensinou, Pai amado. Bendito Deus, agora pois, abençoa, Senhor, desça por misericórdia, Pai, sobre cada um que aqui está, Senhor amado, a unção do Espírito Santo, para que possamos melhor fazer a sua vontade. Amado Deus, nós te agradecemos por este culto, Pai amado, por tudo que foi falado, explicado pela sua palavra, Deus, as orações que aqui foram feitas, Pai amado, todas as demais coisas estão entregues em tuas mãos. Assim, Deus querido e justo, nós fazemos esta oração, fazemos a súplica e o pedido do batismo do Espírito Santo, tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Santo Deus. Amém. Eu quero cantar um hino. Posso cantar? A gente pode cantar?